Hello guys, one tip more. Mais uma dica para vocês, né? E hoje nós iremos falar sobre palavras cognatas. São semelhantes, que têm a mesma grafia ou até semelhantes. Por exemplo, a mesma grafia, ideia, né? Comedy tem a semelhança e também a questão da pronúncia. Então, na prova, no texto ou na língua em si, são 30% de palavras cognatas, ou seja, nos ajudarão muito na hora da leitura. E o restante, professor, o que seria? Os pronomes, os verbos. Então, isso cabe a nós estudarmos um pouquinho a mais, porque o restante, 30%, são cognatas. E as falsas cognatas, professora? Eu preciso ter medo dessas falsas cognatas? Push, say, lunch. Aqui não é puxar, é empurrar. Sei, não é sei. Eu sei. Não, sei é de dizer, é o verbo. Lunch, almoço, tá? E não lanche. Mas, professora, eu posso ter medo dessas falsas cognatas? Não, porque elas representam 0,1% na língua. Ou seja, don't worry, não se preocupe, porque elas não vão fazer cosquinhas, nem cosquinhas, para dificultar o seu texto. Porque se 30% são as nossas cognatas, os demais serão pronomes, preposições, etc. e tal. Então, isso sim vai criar uma rede de conhecimento na sua cabeça, porque você já tem uma base dentro daquilo ali. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa dica de hoje. See you next tip. Olá, sou o professor Josafá, aqui do SESC, e mais uma dica importante para você. Queremos falar exatamente sobre redação. E o que sobre redação? A organização no formulário de transcrição do texto após estar pronto. Ou seja, após você fazer o seu rascunho, a hora de passar o texto a limpo. Olhe só o que deve acontecer. Observe que aqui temos uma imagem que pode ser parecida ou que é parecida com o formulário onde você vai postar o seu texto. Atenção para as linhas cheias. Você deve, na verdade, utilizá-las de modo completo e deixar a sua redação quadradinha. Atenção para separações silábicas. É muito importante na hora de separar a sílaba, saber, na verdade, a forma correta. Colocar o hífenzinho pode ser colocado na frente, se você quiser explorar o lado que está em branco, ou pode ser colocado embaixo, se assim preferir. Professor, posso utilizar as duas formas? Sim, sem nenhum problema. O correto, claro, é utilizar a maneira mais decente, a maneira perfeita para a separação silábica. No mais, claro, boa sorte e bom texto para você no Enem. Olá, tudo bem? Aqui é o professor James, professor de matemática aqui do SESC, tá? Uma dica para você que vai fazer vestibular, fazer o Enem. Vamos a ela. A dica de hoje é progressão geométrica. Lembrando que a progressão geométrica, né? A divisão de um termo pelo anterior é constante. Observe aí em azul, né? Se você quer saber se a sequência é uma PG, divide um termo pelo anterior, essa divisão na sequência tem que ser constante, ok? Outra dica também do capítulo é quando você conhece três expressões vizinhas em PG. Por exemplo, você tem o segundo, terceiro e quarto termo conhecidos. E o que é que você vai fazer? Duas vezes o perdão. Volta. Durante, meus amados, dando continuidade aí, é claro, durante esse movimento de translação, a Terra realiza uma inclinação, tá? E eu queria que você tivesse isso em mente de verdade, tá? Uma inclinação, ó,
de 23 graus e 27 minutos em relação ao seu eixo. Então a Terra dá uma inclinada e essa inclinação de 23 graus e 27 minutos vai realizar uma desigualdade de iluminação entre os hemisférios norte e sul. Solstícios de verão, solstícios de inverno. E realmente cai muito nos vestibulares, tá, gente? Só que aí você vai ter que localizar onde é o solstício de verão. E eu vou dar uma dica aqui, tá? Para você descobrir onde é o verão e onde é inverno, dê uma olhadinha nos polos, nas extremidades. Onde você vê que está iluminado é solstício de verão. Onde você vê que estiver escuro ou escrito noite é inverno. Por que, carreirinha? Porque solstício de verão são dias mais longos. Lembra, associa, tá? Solstício de verão, horário de verão, dia mais longo, tá? E solstício de inverno, noites mais longas. Mas, carreirinha, no Tocantins não tem, não, porque estamos próximos à linha do Equador, ok? E quando falamos em equinócios, é igualdade de iluminação entre os hemisférios norte e sul. Não se percebe se dia ou noite mais longa de jeito nenhum. Então, equinócios de outono e primavera. Continuem nos seguindo. Um grande abraço. Beijo. Olá, sou o professor Josafá e aqui, direto do Sesc, dicas importantes. Agora vamos de literatura. Veja o material na lousa. Olha só, falamos na verdade que as vanguardas europeias são muito presentes ou estão sempre presentes nas provas tanto das universidades, dos vestibulares, como no Enem ou nas edições do Enem. Aqui para hoje trouxemos uma imagem muito conhecida, muito famosa, de um grande pintor, de um grande artista das vanguardas europeias, que é, na verdade, o Pablo Picasso. Observe essa pintura, Jaqueline de Mãos Cruzadas. Na verdade, nunca apareceu nas edições do Enem, mas há uma chance enorme de estar nessa edição. Por quê, professor? Porque retrata, na verdade, o que a vanguarda europeia tem de importante. O uso, claro, das figuras geométricas planas. Observe, a reprodução do quadro é de autoria do pintor espanhol Pablo Picasso. É exemplo da tendência artística denominada... Qual é a tendência denominada? Na tela, cubismo, porque permite ao observador ver a imagem pictórica sob vários pontos de vista, graças às técnicas de superposição, imagética e simultaneidade empregadas. Claro, era uma manifestação, um modo de expressar a arte pelo Pablo Picasso. No mais, claro, fique de olho em outras imagens, estaremos com outras dicas importantes com as vanguardas europeias. No mais, claro, bom estudo e boa sorte! Hola pessoal, ¿cómo están ustedes? Aquí el profesor Ramírez, profesor de español de Sesc, con otra dica para la prueba de español. Hoy vamos a hablar sobre la apócope. ¿Qué es la apócope? Bueno, observe, apócope consiste en la supresión de una letra o sílaba al final de una palabra. Por ejemplo, este coche es bueno. Observe la palabra bueno. Yo puedo decir también, este es un buen coche. ¿Qué sucedió? El bueno perdió la O, ¿no? Entonces, esa pérdida de la última letra o la última sílaba es llamada de apócope. El primero es Luis. El primer invitado es Luis. Observe, ese primero también pierde la letra O, ¿no? Ninguno quiso venir. Ningún amigo quiso venir. Observe, ese ninguno también pierde
la O y fica ningún. Pero ¿cuándo es que sucede esa apócope? Veamos aquí algunos ejemplos. Olha aquí, antes de sustantivo masculino singular, yo voy a usar buen y no bueno, ¿tá? Mal y no malo. Cuando tengo sustantivo masculino singular, yo uso un y no uno. Yo uso algún y no alguno. Uso ningún y ninguno. Uso primer en vez de primero y tercero en vez de tercero. Por ejemplo, Pedro es buen alumno. Observe que alumno es sustantivo masculino singular. Por tanto, yo no puedo usar bueno, sino que uso buen. Tengo un coche rojo. Yo no puedo usar uno coche, porque coche es sustantivo masculino singular. Entonces yo utilizo un coche. Vivo en el tercer piso. Yo no puedo usar tercero, ¿por qué? Porque piso es sustantivo masculino singular. Entonces, cuando tiene un sustantivo masculino singular, use buen y no bueno, mal y no malo, un y no uno, alguno y no algún y no alguno, ningún y o ninguno, primer y no primero, tercer y no tercero, ¿ok? Esa es la dica de hoy para ustedes. Da apócope, ¿no? ¿Grabaron? La próxima veremos otras reglitas de apócope, ¿ok? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Clóvis, professor de Física aqui do pré-vestibular do SESC, e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre ondulatória, tá certo? O que é ondulatória? É a parte da física que a gente trabalha os fenômenos ondulatórios, os fenômenos relativos às ondas, tá certo? E o que é uma onda? Se você pega uma corda, estica, movimenta seu braço para cima e para baixo, você perturba a corda, você dá energia para essa corda e essa energia se manifesta na corda no formato de ondas que transportam energia, mas não transportam matéria. Então, resumindo, onda transporta o quê? Transporta matéria? Não. Transporta energia? Sim. Tá certo? Isso é um conceito importante que a gente pode, inclusive, olhar nesse GIF aí. Tá vendo que o patinho ele só sobe e desce na posição vertical, mas ele não anda na direção horizontal? É porque a onda só transporta energia e não transporta matéria consigo. Nesse sentido, a gente pode classificar as ondas em alguns modos diferentes. Por exemplo, a gente pode diferenciar ondas pelo modo de propagação. Ou seja, uma onda ela pode ser mecânica, quando ela precisa de matéria para se propagar, como o som, e ela pode ser eletromagnética, quando ela não precisa de matéria para se propagar, que é o caso da luz. A gente também pode diferenciar ondas pelo seu formato. A onda ela pode ser longitudinal, como um som no ar, e ela pode ser transversal, como a luz, tá certo? O que é uma onda longitudinal? Quando você vibra o meio para frente e para trás, por exemplo. E o que é uma onda transversal? É quando você vibra o meio para cima e para baixo, perpendicularmente à vibração e à propagação da energia, ok? Essas são dicas importantes para você entender melhor os processos iniciais e básicos da ondulatória, ok? Até a próxima, um abraço, tchau! Fala galera, beleza? Professor Paulo na área, galera do SESC, Enem, vestibular, fica ligado nessa dica agora. Olha só, idade média. Idade média é um assunto que está muito mais relacionado a vestibulares do que a Enem, mas necessariamente não quer dizer que não possa estar numa prova fazendo uma relação, né, com a patrística, com a escolástica, na matéria de filosofia, na matéria de sociologia, mostrando como é que funcionava a sociedade estamental no medievo, suas transformações no período moderno e contemporâneo, tudo bem? A gente pode também encontrar na literatura o trovadorismo, né, o humanismo, no final do medievo, fazendo ali uma tabelinha com a Renascença. Show em história. O que tu tem que estar ligado sobre medievo? Alta Idade Média, formação do sistema feudal, cruzadas, crise do sistema feudal. Então eu tenho que saber a origem do medievo, lá na Alta Idade Média, de construção do mundo romano, super simples. Você entende a desconstrução do mundo romano, das crises das eras produzidas
pela crise escravista, crise econômica, invasões e todo aquele processo de invasões gerando o sistema feudal. Então, olha só, o sistema feudal, ele é originário de todas aquelas invasões na Europa durante a Alta Idade Média. Características do sistema feudal, né? A política, economia, sociedade, meio, então política descentralizada, economia de existência, cultura, teocêntrica, meio, rural, massa, né? Sociedade estamental e cruzadas, irmão. Definição de cruzadas, fatores das cruzadas, cuidado para não ficar só no clichê, porque hoje em dia não há mais, né, aquela observação, é um conflito religioso, uma necessidade de buscar mercado, tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais questões relacionadas ao Império Bizantino, a reunificação da cristandade, depois da cisma do Oriente, a perseguição de heresias e coisas assim. E depois, cara, o crescimento do comércio gerado pelas cruzadas, beleza? Vai introduzir o sistema feudal. E a dica é essa. Então fica nesses 4 passos. Alta Idade Média, sistema feudal, cruzadas, Baixa Idade Média, um super abraço, tudo de bom. Olá, sou o professor Josafá, direto do SESC, mais uma dica importante. Agora, claro, linguagens, códigos e suas tecnologias. Veja o material na tela. Falamos, claro, sobre dicas fundamentais na hora de se ler um texto. Você sabe como fazer a leitura, como tirar do texto que o texto pode dar? Verifique. Considerada a complexidade da leitura e o sem número de elementos que interferem em sua realização, não se pode estabelecer uma lista fechada de itens que funcionem como um programa de leitura eficaz, mas é possível lembrar alguns procedimentos que podem ajudá-lo ou ajudá-la a se comportar criticamente diante da escrita. Veja só alguns itens. Procure identificar que tipo de texto você está lendo. Sim, claro, é preciso saber qual é a modalidade textual. Verifique a ocorrência de variação linguística e analise-a. Julgue a adequação do texto à situação em que ele foi empregado. Identifique as relações entre as partes do texto que denunciam sua estrutura. Identifique as estratégias linguísticas utilizadas pelo autor. Relacione o texto à cultura da época em que ele foi produzido, comparando-a com a atualidade. Identifique termos cujo o aparecimento frequente denuncia um determinado enfoque do assunto ou ao assunto. Identifique expressões que o remetem a outro texto, a chamada intertextualidade. E para fechar, localize trechos que refletem a opinião do autor. Identifique traços que permitem relacionar o autor a certos grupos sociais e profissionais ou correntes ideológicas conhecidas. Procure evidências que permitam extrair conclusões não explicitadas no texto. Relacione textos apresentados, confrontando suas características e propriedades. E por último, claro, posicione-se diante do texto lido, dando sua própria opinião, que é a parte argumentativa. No mais, boa sorte! E aí pessoal, beleza? Professor Werk com mais uma dica de genética para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com probabilidade aplicada à genética. Nós já falamos de conceitos gerais da genética, genealogia e agora a probabilidade. Na tela com vocês, vamos dar continuidade a essas dicas aí, pessoal. Ok, professor Werk, olha o garotinho, pensa no professor, né? Pandemia, magrinho. Ok, galera, probabilidade aplicada à genética, a gente trabalha sempre com 2 regras. A regra do E, tá certo? Quando você tem a multiplicação entre probabilidades, e a regra do OU, quando você tem soma entre as probabilidades. Isso vai ser uma questão de interpretação, né? Qual é a probabilidade de acontecer um evento e outro evento? Você tem uma multiplicação entre as probabilidades. Quando você faz a interpretação, faz a leitura do problema e você lê que qual a probabilidade de acontecer uma situação ou outra situação, aí você utiliza a regra do OU.
Na regra do E é uma multiplicação, na regra do OU é uma soma, tá certo? De frações. Beleza? Matemática sendo aplicada à biologia. Olha só no quadro, trouxe um exemplo para vocês. No albinismo, tirosinase negativo não há produção de enzimas tirosinase, participando das etapas do metabolismo que transforma aminoácido tirosina em melanina. O locus gênico que condiciona essa enzima localiza-se no cromossomo 11. Pode ser encontrado o alelo normal azão e o alelo recessivo azinho. Um casal normal que possui 4 filhos todos normais deseja ter um novo filho. Sabe-se que a herança dessa característica é autossômica e recessiva e que o avô paterno e a avó materna das crianças eram albinos. Qual a probabilidade do bebê vir a ser albino? Beleza, tranquilidade total, pessoal. É fácil. Olha aqui no quadro, veja aqui no quadro. Montei aqui para vocês uma genealogia, um heredograma. Vou focar o quadro aqui para vocês, onde ele fala o seguinte: o avô paterno, tá certo, era albino, a avó materna era albino. Casou com pessoas normais. Os filhos, tá, são normais. Porém, como o avô e a avó são albinas, tanto o filho quanto a filha vão ser portadores. Do cruzamento entre esses indivíduos aqui, nós tivemos 4 indivíduos que são normais. O exercício quer saber a probabilidade de você ter um indivíduo, um próximo indivíduo, e que ele seja albino. Ora, nós sabemos que o cruzamento entre indivíduos, né, heterozigotos vai gerar em indivíduos homozigotos, azão, beleza? O indivíduo azão-azim, e o indivíduo azim. Ou seja, a probabilidade desse indivíduo aqui nascer, tá, com albinismo vai ser de 1/4, que equivale a 25% de chance. Volta no exercício. Tem esse gabarito aí, pessoal? Dá uma olhada aí, rapidão. Olha que maravilha, a alternativa correta, letra B, 25% de chance na probabilidade aplicada à genética. É fácil, é tranquilo. Aqui no SESC a gente resolve isso com a maior tranquilidade e ensina você. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, obrigado. É para cá que tem uma. Olá, pessoal. Aqui o professor Alejandro, mais uma vez dando as dicas de química para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura de ácidos e os ânions, né? Lembre-se que você pode dar o nome do ácido em função do nome do ânion, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, só para você lembrar, olha aqui, o ânion nitrito forma o ácido nitroso, o ânion nitrato forma o ácido nítrico, e o ânion cloreto forma o ácido clorídrico. Então você pode observar que aqui, né, dependendo do sufixo do ânion, você tem o sufixo do ácido. Aqui o nítrico, o ito, passa para nitroso, os, né? O nitrato, o ato, passa para nítrico, ico, né? E o cloreto, o eto, passa para hídrico, clorídrico. Então, para vocês não esquecerem isso aí, olha o que você tem aqui. Você vai lembrar. Ó, mosquito, teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico, tá? Mosquito, teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Pode ouvir até uma musiquinha, né? Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico, ok? Então, gravem isso aí, que vocês não vão ter problema no nome dos ácidos com relação aos ânions, tá bom?